Beck, vamos aqui às questões de gênero de Donald Trump. Eu já falei aqui outra vez no jornal, né? Não vou repeti-la e tal, mas que uma coisa é identidade de gênero, outra coisa é a orientação sexual, né? Não é sobre ser gay, hétero, bissexual. É sobre gênero, ser mulher, ser homem ou ser trans. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva que proíbe procedimentos de redesignar o gênero em menores de idade. Priscila Yazbek é quem explica essa história, que ela por si só, Yazbek, para além de ser do presidente dos Estados Unidos, ela já é polêmica, porque em todo o planeta tem muita gente que estuda isso, sobre redesignar o gênero. Também a gente fala alterar, né, na nossa linguajar, mas a galera do nicho mesmo fala sobre redesignar. O debate sobre idade, qual seria a melhor idade, o que a medicina fala sobre isso. Eis que Donald Trump trouxe para a mesa dele o debate também. Exatamente, Elisa. Eu vou trazer alguns dados que a gente vai tentar esclarecer alguns pontos sobre essa questão para quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando. Para começo de história, essa ordem executiva diz o seguinte, que a política dos Estados Unidos não financiar, patrocinar, promover, auxiliar ou apoiar a chamada transição de uma criança de um sexo para outro e serão aplicadas rigorosamente todas as leis que proíbam ou limitem esses procedimentos destrutivos e que alteram a vida. Essas foram as palavras e os termos usados nessa ordem executiva, então, que bloqueia procedimentos médicos que envolvam tanto intervenções químicas, tanto procedimentos médicos, como, por exemplo, administração de hormônios, quanto cirurgias em menores de idade, com o objetivo de alterar seu sexo ou gênero. Lembrando, Elisa, como você disse, que as pessoas transgênero são pessoas que nasceram com um sexo biológico, mas se identificam com um outro gênero, com gênero masculino, feminino ou com nenhum deles e são não binárias, não se identificam nem com gênero masculino ou feminino. E aí, quais são os dados que a gente tem aqui nos Estados Unidos sobre essa questão? Os tratamentos médicos e as cirurgias para a transição de gênero são chamados de cuidados de afirmação de gênero e as diretrizes internacionais, não só aqui nos Estados Unidos, recomendam essas intervenções ou esses medicamentos administrados apenas depois que a criança atinge a puberdade, só depois da puberdade. Mas ainda assim, pesquisas mostram que as intervenções cirúrgicas são muito raras e acontecem com adultos e não com menores de idade. Então, de certa forma, essa ordem executiva de Donald Trump, ela fala como se as crianças fizessem esse procedimento, mas isso não acontece. Pesquisas mostram que os procedimentos são raros e que eles acontecem em pessoas maiores de idade. Além disso, também vale falar que o cuidado de afirmação de gênero é definido pela Academia Americana de Pediatria como um tratamento apropriado ao desenvolvimento e sem julgamentos e é fornecido em um espaço clínico seguro. E as principais associações médicas aqui dos Estados Unidos, Elisa, eu estou falando de Sociedade Americana de Medicina, de Psiquiatria, Endocrinologia, Sociedade Americana de Psicologia, também de Pediatria e Psiquiatria Infantil, concordam que esses cuidados de afirmação de gênero são métodos clinicamente aprovados e mais que isso, eles dizem o seguinte, que eles podem fornecer tratamentos que salvam vidas, tanto para crianças quanto para adultos. É por isso que é uma questão de saúde pública. Mas a ordem executiva de Donald Trump suspende qualquer política baseada nas orientações da Associação Mundial para a Saúde Transgênero, que é uma associação que é considerada padrão ouro, não só nos Estados Unidos, mas por toda a comunidade global. Além dessa medida que retira todos os recursos voltados para pessoas trans dentro das políticas públicas voltadas à medicina, também Donald Trump, logo no seu primeiro dia de gestão, prometeu acabar com o delírio transgênero, nas palavras dele, e disse que haveria apenas 2 gêneros nos Estados Unidos, o masculino e o feminino. Depois disso, ele removeu termos como gay, lésbica, transgênero, bissexual e LGBTQ+, dos sites da Casa Branca e também de outros órgãos federais. Depois ele retirou a marcação X do passaporte, que era aquela marcação para pessoas não binárias, a gente chegou a comentar aqui no live, e na segunda-feira ele também assinou uma ordem proibindo as pessoas trans de fazerem parte das Forças Armadas, inclusive uma ordem, Elisa, só para finalizar, que ontem foi questionada judicialmente por 2 associações jurídicas de apoio a pessoas trans, e eles falam o seguinte, que essa é uma ordem
pessoal e também eles avaliam que ela fere a 5ª emenda que prevê a igualdade entre as pessoas aqui nos Estados Unidos. E eles dizem o seguinte, que em vez de ser baseada em qualquer propósito governamental legítimo, a proibição reflete animosidade em relação às pessoas transgênero por causa de seus status transgênero. Então, essa ordem judicial aí dizendo que o governo Trump está fazendo distinção e não está prevendo a equidade aqui nos Estados Unidos que é prevista pela 5ª emenda. Eu volto com você. Priscila Asbeck conversando com a gente, trazendo um assunto tão sensível, importante e também que carrega algumas polêmicas, principalmente quando a gente não compreende muito algumas diferenças, né? A nossa pluralidade. Obrigada, Priscila Asbeck.